Em 2016, eu fui aprovada em primeiro lugar na EAR, Escola de Especialistas de Aeronáutica. E hoje eu vou contar para vocês o que eu fiz para isso acontecer. O porquê do cenário ser um carro, vou explicar melhor para vocês. Eu estou na casa da minha mãe, tá tendo obra, tá muito barulho e eu não consegui nenhum lugar apropriado que não tivesse fazendo barulho para gravar para vocês. E como o assunto é bastante importante e relevante neste momento, eu resolvi gravar, porque eu acho que mais importante que o cenário é a mensagem. Então vamos lá, vamos à primeira dica. A primeira coisa que eu fiz para ser aprovada na EAR foi receber orientação de pessoas que já haviam passado por isso. E como que foi essa minha orientação? No meu caso foi feita através de um curso preparatório, um cursinho pré-militar. Mas no caso, você pode também buscar ajuda através das redes sociais, da internet, como por exemplo através desse canal. Que a propósito, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para dar uma ajuda, para valer todo esse esforço que eu estou fazendo. A segunda coisa que eu fiz foi aprender a estudar certo e não necessariamente muito. O que isso quer dizer? Mais importante que a intensidade do estudo é a qualidade do estudo. Então, por que muitas pessoas passam anos e anos fazendo prova, prestando concurso e nunca conseguem passar, apesar de muitas vezes estudarem muito? É porque elas não sabem fazer a prova, elas não aprenderam como fazer isso, elas não aprenderam a estudar da maneira eficiente para concurso público. Porque nós fomos acostumados e ensinados desde pequenininhos num sistema de estudos que é totalmente ineficiente para concurso. Então, por isso da dica anterior, de precisar da ajuda, orientação de alguém que já tenha passado por isso antes, é super importante. A terceira coisa é aprender a elencar prioridades. Em todo concurso público, você vai precisar elencar prioridades. O que isso quer dizer? Quase nunca você consegue fechar o edital de um concurso, fechar todas as disciplinas, todas as matérias certinho a tempo. E se houver tempo, ainda acontece de você ter dificuldade em algumas matérias e mais facilidade em outras. Então é importante você fazer essa triagem e se conhecer melhor. Por exemplo, eu tive um professor, o Sonsim, e ele fez uma live recentemente no Instagram dele. Vou colocar o @ dele aí para vocês seguirem, porque tem muitas dicas importantes. Em uma dessas lives, ele passou a dica do mapa das disciplinas. O que ele fez? Ele separou bonitinho. Eu vou colocar aí o vídeo para vocês verem. Esse mapa é maravilhoso, galera. É assim que funciona. Olha, você faz esse gráficozinho aí, né? Vamos dizer assim. E aí você elenca prioridades, como eu falei. Aqui no quadrante de mais fácil para mim e cai muito é a prioridade número 1, tá? Esse quadrante aqui vai ser o principal. É o que você vai fazer primeiro, antes de qualquer coisa. O segundo quadrante é o cai muito e é mais difícil para mim. Esse daqui é o segundo quadrante. Então, após ter dado prioridade ao mais fácil para mim, cai muito, você vai passar para o cai muito, porém é mais difícil. O terceiro quadrante dentro das prioridades é o que é mais fácil para você, porém cai pouco. Tá? Então você tem certa facilidade, mas é algo que cai pouco na sua prova. E por último, fica esse quadrante aqui. Cai pouco e é mais difícil para mim. Então, se não houver tempo, você não precisa se preocupar com esse quadrante sem problema nenhum de consciência. Você vai conseguir passar na sua prova do mesmo jeito, se você conseguir elencar essas prioridades. Para você ter noção e conseguir fazer esse mapa direitinho, você precisa mapear realmente a sua prova e aí você vai saber o que cai mais, o que cai menos e vai conseguir fazer todo esse controle aí, tá bom? E dentro desse item, eu acho que se encaixa muito legal aquela frase: ter foco é saber dizer não. Então, dizer não, inclusive, aquelas disciplinas que você não tem muita facilidade e, além disso, caem bem pouco. Ainda dentro desse item, ter foco é saber dizer não na vida também, na vida social. Então, se for preciso, você diga sim, não para algumas saídas, alguns eventos que vão inevitavelmente acontecer durante esse percurso e você vai precisar dizer não para conseguir alguma coisa agora e futuramente usufruir de tudo isso com uma certa liberdade.
A quarta coisa que eu fiz foi aprender a fazer prova. Uma primeira coisa que eu fazia era começar pelas disciplinas que eu tinha mais facilidade e que eu já tinha mais intimidade. Então, o que acontecia? Quando eu começava pelas disciplinas que eu tinha mais facilidade, mais intimidade, eu ganhava motivação na prova. Isso me deixava mais animada para concluir, para continuar a fazer as questões. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa é você ter sabedoria na hora de realizar a prova. Então, o que isso quer dizer? Na EAR, por exemplo, são 96 questões. Cada disciplina tem 24 questões. Então, você precisa, primeiro, ser aprovado. Para você ser aprovado, você tem que alcançar no mínimo 12 pontos em cada disciplina. Marcar 12 questões corretamente. Então, eu fazia 12 de cada disciplina que eu tinha certeza ou que eu mais sabia. Então, primeiro você se aprova. Faz 12 de português, 12 de inglês, 12 de matemática, 12 de física. Depois você vem subindo a sua colocação, entendeu? Primeiro você se aprova, porque pode acontecer de você gostar muito de inglês, por exemplo, igual eu amava, e você se perder no tempo, você querer fazer todas as questões da disciplina de inglês e acabar não tendo tempo de fazer 12 de matemática, que você precisa. Não adianta você acertar as 24 de inglês e acertar 11 de matemática, que você vai ficar reprovado. Então, primeiro se aprova, acerta 12 de cada disciplina. Se aprovou, você vem vindo no que você tem facilidade, no que você tem mais intimidade e vai ganhando colocação no concurso, tá? Assim que é saber fazer prova com sabedoria, aprender a fazer prova de concurso. A quinta dica é usar todo o tempo disponibilizado para a realização da prova. Não precisa de afobação, pessoal. Eu sempre usei todo o tempo. Sempre ficam 3 pessoas no final da prova e eu era uma das 3, sempre. Porque eu acho muito importante você manter a calma. Eu acho não, é extremamente importante você manter a calma, você fazer a prova com consciência. Geralmente, o tempo da prova é um tempo muito bom para você realizar, um tempo suficiente. Então, você consegue fazer a prova com calma, tranquilidade, sem pressa. Não saiam antes. Olhem a prova, leiam as questões. Muitas das questões já dão uma dica da resposta no enunciado. Então, leiam com calma e prestem atenção. Uma outra coisa que é importante para você ler é que às vezes a questão fala assim, marque a incorreta, e você está achando que é marque a correta. Então, muita atenção, use todo o tempo da prova. Ai, Sara, esse vídeo tá ficando muito longo, eu não vou assistir não. Gente, é preciso ficar longo esse vídeo, um pouquinho mais longo do que o normal, do que eu gosto de fazer, mas vai ser muito importante para a prova de vocês. A prova da EAR esse ano, a primeira prova vai ser no domingo, no dia 13 de setembro. Então, vai ser aí alguns minutinhos, 10 minutinhos, que vocês vão ganhar, vocês não vão perder, vocês vão ganhar. É investimento na aprovação de vocês, tá bom? Então, o 6º item, pra mim, é o mais importante de todos. Eu sempre cuidei muito da minha alimentação e sempre pratiquei atividade física. Vamos lá. A alimentação é extremamente importante para quem quer ser aprovado no concurso público, para quem deseja obter assim nível máximo de eficiência. Vocês já ouviram falar aquela frase de que nós somos o que comemos, nós somos o que ingerimos? E é verdade. O nosso intestino tem mais neurônios do que a espinha dorsal. Acho que você não sabia disso, né? Pois é, só essa dica já vale um like. Nosso intestino tem mais neurônios do que a espinha dorsal. Então, ele age, diferentemente de qualquer outro órgão, ele age de maneira independente. 70% das células do sistema imunológico se encontram no intestino. Então, isso já contribui muito para a sua saúde. Saúde, para quem está prestando concurso, é um fator, assim, extremamente importante. Porque se você está saudável, você consegue estudar bem, você consegue render mais, você consegue fazer uma prova boa. Tudo influencia. A qualidade do que você ingere está ligado diretamente aos nossos níveis de estresse e ânimo. Então, tudo isso faz parte de uma boa alimentação. A maior parte da serotonina do corpo se encontra no intestino, no trato gastrointestinal. Mais ou menos de 80% a 90%. A serotonina regula o humor, o sono, o apetite, a temperatura corporal. Então, tá ligada diretamente à qualidade do seu estudo e à qualidade com que você realiza a sua prova. Então, cuide da alimentação, é extremamente importante. Além disso, a prática de atividade física eleva ainda mais os níveis de serotonina e endorfina no corpo.
Esses dois neurotransmissores, a serotonina e a endorfina, ajudam a memória e o raciocínio lógico, que é extremamente importante para a realização da prova. A 7ª dica também é importantíssima. Faça provas antigas. É inadmissível você ir para uma prova de concurso sem ter feito provas antigas. Você precisa exercitar. Fazendo prova antiga, você conhece a banca, ganha mais intimidade, você conhece o estilo de questão sobre aquele assunto que ela está cobrando. Isso é muito importante. Gente, é impressionante como você chega na prova, depois de já ter realizado diversas provas antigas, com a sensação de que você está simplesmente repetindo outra prova que você já fez antes. São muito parecidas, principalmente quando a banca se mantém. No caso da IAR, a banca se mantém, é a própria banca da IAR. Então é muito importante você realizar provas antigas. Não vão fazer prova sem realizar pelo menos as 3 provas anteriores a esse concurso que você está prestando. E a 8ª dica é: cuide do sono. Não entre nessa neura de que você precisa passar a noite toda. Isso não funciona, não é eficiente. O que acontece é que o sono é extremamente importante para a gente reter as informações que foram estudadas. Durante o sono, o cérebro faz uma varredura, faz uma limpeza em todas as informações que não são importantes, ele joga fora e ele retém as informações que ele considera mais importantes. Então, o sono contribui para o aprendizado. Não entrem nessa de passar a noite virada estudando. Isso pode até funcionar para uma prova casual de escola, de faculdade, mas para a prova de concurso, não. Para estudos de longo prazo, você precisa cuidar da sua saúde e, inevitavelmente, você precisa cuidar do sono, tá bom? Eu espero que essa dica tenha ajudado muito. Eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vocês vão obter êxito, vão lograr êxito na aprovação de vocês e vocês vão ser sargentos da aeronáutica, tá bom? Eu não continuei na IAR, para quem não sabe, e se vocês quiserem entender e saber por que eu não continuei, como foi minha história, escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Um grande abraço, Improvers, e eu espero vocês no próximo vídeo. Vai e vença sempre!